Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por você estar aqui novamente para acompanhar as minhas opiniões sobre diversos temas, diversos tipos de assunto, né? Assuntos esses que interferem diretamente na nossa vida enquanto cidadãos. Hoje eu resolvi abordar um tema aqui que está ligado a esse Covid-19, essa pandemia. Só que não é bem sobre o tema que eu vou me aprofundar hoje. Esse problema mundial está servindo para uma coisa. Não sei se vocês perceberam ou notaram. A atitude do governo norte-americano, do Trump. Eu não estou me referindo aqui ao povo norte-americano, estou me referindo aqui ao presidente Trump, a esse canalha Trump. De todos esses acontecimentos que o Ministério da Saúde brasileiro tinha comprado 60 milhões de máscaras e o Trump foi lá e pagou até mais caro por essas mesmas máscaras lá na China. Foi uma verdadeira rasteira que esse canalha desse Trump deu no povo brasileiro. Enquanto isso, o governo brasileiro que nos representa continua com a síndrome de vira-lata quando se refere ao imperialismo americano. De uma vez por todas, o governo brasileiro, e boa parte do povo brasileiro, diga-se de passagem, tem que perceber, como diz o pensador Everton Nunes, o sucesso dos Estados Unidos depende da desgraça dos outros países. E é isso que nós estamos vendo. O governo americano, ele não mede esforços. Eles estão sempre usando do seu poderio econômico para menosprezar outros povos. Enquanto isso, depois dessa rasteira dada aos brasileiros, a atitude do nosso governo é manter, mesmo diante disso, é manter o respeito incondicional e admiração incondicional aos americanos. Mantendo a lei que os americanos não precisam de visto para entrar aqui no nosso país. Como se isso aqui fosse um país de Zé Ninguém. Como se esse país nosso aqui não tivesse regras, não tivesse lei. É um absurdo. Como o governo brasileiro se dobra diante do governo americano. Mesmo depois desse ato de pirataria. Porque o que o governo americano fez foi um ato de pirata. Confiscou todos só para eles. E não se preocupou o mínimo com as outras nações. Disso tudo, de todas as nações que foram prejudicadas devido a essa atitude canalha do governo americano, o que merece o meu respeito e minha admiração foi a primeira-ministra da Alemanha, que entrou com representação contra o governo americano para que o governo americano responda por esse ato. Esse ato, para vocês que não sabem, é um ato ilegal.
eu achei inacreditável e admirável a atitude do governo da Alemanha e denunciar o governo americano nas Nações Unidas. Apesar que nós sabemos, né? Não sou eu não, nós sabemos que as Nações Unidas, na verdade, é um braço do governo americano. Isso não vai acontecer nada. Mas pelo menos ela teve uma atitude nobre para que o governo americano se retrate diante do que ele fez. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós continuamos a admirar incondicionalmente, como eu falei antes, pedir bênção para americano, e eles demonstraram que não tem um mínimo de consideração pelo povo brasileiro. Mas o nosso governo insistem e se dobrar diante de um governo desse. Foi uma verdadeira rasteira que passou. E como eu gostaria que o governo brasileiro voltasse atrás nas suas decisões quando se diz em relação ao americano entrar aqui no nosso país. Que eles seguissem as leis internacionais como no resto do mundo. Não entrar aqui a hora que quiser, sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser. Porque não é só o governo americano. É qualquer governo de qualquer país que trate a saúde pública do nosso povo da forma que o governo americano tratou. Mas o foco aqui é a rasteira que o Trump deu no presidente, no povo brasileiro. Está na hora da gente acordar e ter o mínimo de dignidade. O mínimo, por menor que seja, de amor próprio. Temos que nos valorizar. Não podemos aceitar uma covardia dessa que o governo americano fez com o povo brasileiro. Uma pilantragem dessa, uma canalice dessa que o governo americano fez com o brasileiro. Então dá na hora da gente nos unir. Eu faço um convite aqui. Vou propor a você, brasileiro, brasileira, vamos esquecer as ideologias políticas de direita e de esquerda. Vamos nos unir em prol do nosso país. Vamos nos unir para que sejamos respeitados no resto do mundo, porque merecemos ser respeitados. Temos o direito de sermos respeitados diante de outras nações, principalmente diante dos americanos, que sempre nos explorou. Está na hora da gente dar um basta. Está na hora da gente ter um mínimo de dignidade e lutar pelo respeito que esse imperialismo americano exerce sobre a gente. Pode ser a nação que for, se cometer ato desse tipo contra o nosso povo, contra a gente, nós temos que reivindicar os nossos direitos e exigir que esse povo canalha, através do presidente Trump, respeite. Porque nós estamos falando aqui de vidas, de seres humanos. Espero que o governo brasileiro tenha caráter e peça uma explicação ao governo americano. Apesar que não tem explicação, mas que ele se retrate até em respeito ao povo brasileiro. Esse é o meu recado. Provavelmente ele não vai ver, mas eu vou deixar aqui registrado
que se o Trump, se o senhor agir com dignidade, haverá um canalha menos. Obrigado.